Em 2023, vivi uma das noites mais perturbadoras e assustadoras da minha vida. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Eu nunca gostei de ficar sozinha em casa, mas depois daquela noite acho que nunca mais passei uma noite inteira sozinha em lugar nenhum. Na época, meu noivo Matheus e eu estávamos procurando uma casa para comprar, porque o contrato de aluguel do nosso apartamento havia acabado e não queríamos renová-lo por mais um ano inteiro. Um dos amigos mais antigos do meu pai era dono de uma casa na região que estava disponível para aluguel, já que os antigos moradores haviam falecido. Como meu pai era muito próximo do proprietário, ele concordou em nos alugar a casa por um preço bem abaixo do mercado e ainda disse que poderíamos ficar lá pelo tempo que quiséssemos. Basicamente, estávamos alugando uma bela casa em uma ótima região da cidade, pagando mês a mês. Isso eliminou boa parte do estresse de procurar uma casa para comprar. O único problema para mim era que eu não estava nada animada com a ideia de morar em uma casa onde os dois moradores tinham morrido dentro dela com poucas semanas de diferença. Eles eram idosos, então não foi nada violento ou trágico nesse sentido. Mesmo assim, a ideia me incomodava. Matheus, por outro lado, não se importava nem um pouco. Ele estava empolgado com o preço baixo do aluguel. Ele nunca foi do tipo que acredita em energias ruins ou coisas do tipo. Eu, por outro lado, acredito. Lembro que quando nos mudamos, ele vivia tirando sarro do meu medo. Chegava até a imitar sons de fantasmas só para me provocar. Não me entendam mal, Matheus é uma ótima pessoa. Sei que estou fazendo parecer que ele era um babaca, mas ele estava sempre brincando. Às vezes era preciso colocá-lo no lugar quando exagerava nas brincadeiras, e eu sempre fazia isso. Quando nos mudamos, a casa inteira tinha um carpete bege horrível. O amigo do meu pai nos contou que contrataria alguém para arrancar todo o carpete e instalar piso de madeira, porque ele estava cheio de manchas e, além disso, era muito feio. Na sala havia uma enorme mancha escura. No primeiro dia em que nos mudamos, Matheus perguntou ao proprietário se ele sabia de onde aquela mancha tinha vindo. Ele respondeu, e eu gostaria de nunca ter ouvido aquilo. Foi muito triste. A senhora caiu, bateu a cabeça em uma mesinha lateral e a mancha era do sangue dela. Acreditavam que aquele acidente foi o que levou à sua morte. Ela foi levada ao hospital naquela noite e, infelizmente, nunca voltou para casa. Em seguida, ele nos contou que o marido dela havia morrido poucas semanas antes. Ele sofreu um ataque cardíaco no porão. Fiquei horrorizada por estar morando naquela casa, mesmo que temporariamente. Mas, às vezes, precisamos fazer o que é mais econômico, e aquela era a melhor opção. Nós só estávamos lá havia uns 2 dias quando vieram trocar os pisos. Fiquei extremamente feliz quando o carpete desapareceu. O proprietário também contratou alguém para pintar todo o interior da casa. Só essa pequena reforma já fez o lugar parecer muito melhor. Depois dessas melhorias estéticas, comecei a me sentir mais confortável. Também ajudou o fato de ele ter instalado um daqueles sistemas de segurança irritantes. Toda vez que alguém abria uma porta, uma voz automática anunciava: "Porta da frente aberta." Aquilo ficou irritante muito rápido. Mesmo assim, me fazia sentir mais segura. Já fazia pouco mais de um mês que estávamos morando lá, quando Matheus precisou viajar durante um fim de semana. Era a despedida de solteiro dele. Eu estava um pouco nervosa por ficar sozinha por algumas noites, mas naquele momento a casa já parecia um lar. Além disso, eu tinha a companhia do nosso cão boiadeiro, Rex, o que me fazia sentir protegida. Na sexta-feira, dia 7 de julho, saí para o trabalho às 7 da manhã. Dei um beijo de despedida em Matheus, porque ele sairia algumas horas depois e só voltaria no domingo à tarde. Quando cheguei em casa naquela noite, me senti estranha. Tinha certeza de que era apenas ansiedade por estar sozinha. Pedi comida tailandesa,
já que Mateus odeia esse tipo de comida e eu adoro. Coloquei The Office para assistir e fiquei vendo minha série favorita até começar a sentir sono. Devia estar perto da meia-noite quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do porão. A casa era antiga, então continuei repetindo para mim mesma que era apenas o barulho normal da estrutura estalando. Desliguei a televisão e comecei a caminhar em direção ao quarto. Foi nesse momento que Rex correu até a porta do porão e começou a latir. Aquilo não era normal. Rex era protetor, mas silencioso. Ele quase nunca latia. Quando fazia algum som, normalmente era um uivo. Mas naquela noite ele estava latindo. E parecia nervoso. Parecia que algo estava errado. Tentei acalmá-lo, mas não consegui. Não sei por que fiz isso, mas abri lentamente a porta do porão e acendi a luz. Rex parou de latir e começou a rosnar. Eu estava prestes a descer para verificar se estava tudo bem quando me lembrei de que o senhor havia morrido ali embaixo. Eu sei que parece loucura, mas aquilo me apavorou. Fiquei congelada no topo da escada. Nem consegui olhar direito. Tentei tirar uma foto do porão do alto da escada, mas estava escuro demais para enxergar qualquer coisa. Eu estava assustada demais para descer e verificar pessoalmente, principalmente com Rex agindo daquela forma. Fechei a porta e fui para o quarto. Depois de algum tempo, Rex se acalmou e entrou no quarto comigo. Ele não estava mais latindo nem rosnando. Em vez disso, permaneceu aos pés da cama, encarando a porta a noite inteira. Parecia estar em estado de alerta máximo. Aquilo me assustou mais do que os latidos. Dormi muito mal naquela noite. A todo momento eu esperava que alguém ou alguma coisa invadisse meu quarto. Na manhã seguinte, preparei meu café e comecei a me organizar para o dia. Planejava colocar em dia algumas tarefas domésticas que vinha adiando. Reuni toda a roupa suja e fui até a lavanderia. Quando entrei em pânico. Talvez pareça algo pequeno para algumas pessoas, mas aquilo me assustou mais do que consigo explicar. A máquina de lavar estava a vários metros afastada da parede. Não era um pequeno deslocamento. Ela estava praticamente no meio do cômodo. Minha primeira reação foi sair correndo da lavanderia. Eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Depois que me acalmei, voltei e examinei a máquina. Além de estar fora do lugar, nada parecia diferente. A empurrei de volta para sua posição original e não foi fácil. Era extremamente pesada. Eu tinha certeza de que teria ouvido um barulho enorme caso ela tivesse se movido sozinha. Mesmo completamente nervosa, continuei com tudo o que havia planejado para aquele dia. Liguei para Mateus e contei tudo. Percebi que ele estava cético, mas também preocupado. Ele é o tipo de pessoa que acredita que tudo tem uma explicação racional. Provavelmente isso também se aplicava àquela situação. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar daquele nervosismo e daquela sensação horrível crescendo dentro de mim. Ele me disse que voltariam para casa logo pela manhã e que chegaria no final da manhã, mais cedo do que o planejado originalmente. A noite de sábado foi muito parecida com a de sexta. Pedi comida, me aconcheguei no sofá com Rex e fiquei assistindo The Office. Eram exatamente 9h18 da noite quando ouvi um estrondo do lado de fora da casa. Foi tão alto que me fez pular de susto, mesmo com a televisão em volume elevado. Parecia uma explosão. Logo em seguida, recebi uma notificação da câmera da garagem. Abri imediatamente. Havia um vídeo gravado. No vídeo, o portão da garagem estava aberto. O mais estranho é que nós literalmente nunca usávamos aquele portão. A garagem servia apenas para armazenamento. Nem estacionávamos lá, porque ambos tínhamos veículos grandes. No vídeo era possível ver flashes vindos da entrada da garagem, mas a gravação não fazia justiça ao que ouvi. No vídeo parecia apenas o som de fogos de artifício.
Abri a porta que ligava a casa à garagem. Olhei para a entrada. Não havia nenhum sinal de explosão, fogos ou qualquer outra coisa. Foi extremamente estranho. Salvei o vídeo e fechei a garagem. Depois daquilo, tentar dormir foi quase impossível. Meu coração disparava porque eu não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Minha mente estava confusa. Eu nem sabia exatamente do que estava com medo. Não conseguia dizer se estava assustada com alguma presença invisível dentro da casa ou se havia alguém realmente tentando me assustar. Levantei pelo menos 3 vezes para conferir se o sistema de segurança estava ativado. Assim como na noite anterior, Rex permaneceu de guarda aos pés da cama, encarando a porta. De vez em quando, soltava um leve rosnado. Em algum momento, acabei pegando no sono. Acordei de repente com alguém esmurrando a porta da frente. Olhei o relógio. Eram 3h39 da manhã. Eu havia deixado a porta do quarto fechada para que Rex não saísse. Fiquei imóvel na cama. Mesmo que quisesse me mover, não conseguia. Não parecia alguém batendo na porta. Era uma pancada contínua e agressiva. Finalmente tomei coragem para levantar. Mas antes mesmo de abrir a porta do quarto, ouvi a voz do sistema de segurança anunciar: porta da frente aberta. Corri e tranquei a porta do quarto. Peguei o celular para chamar a polícia, mas ele não ligava. Toda vez que apertava o botão lateral, a tela apenas acendia completamente preta. Foi nesse momento que comecei a chorar. Então olhei para a porta. Eu conseguia ver claramente a maçaneta tremendo. Comecei a gritar: vai embora! Vai embora! Consegui ligar para a polícia e informei que alguém havia invadido a casa. Eles chegaram rapidamente, mas não encontraram absolutamente nada fora do normal. A única coisa estranha era que a porta da frente estava completamente aberta. Nada havia sido roubado. Não havia qualquer sinal de invasão ou atividade criminosa. Mostrei o vídeo da garagem para os policiais. Eles presumiram que provavelmente eram alguns adolescentes soltando fogos de artifício, embora não houvesse qualquer evidência disso. Quanto à porta aberta, disseram que devia ter sido o vento. Claro, porque obviamente o vento seria capaz de abrir uma porta trancada com uma fechadura de segurança. Isso realmente resolveu o mistério. Quando a polícia foi embora, o amanhecer já estava próximo. Peguei Rex, entrei no carro e fui para a casa dos meus pais. Fiquei lá até Mateus voltar. Contei tudo o que havia acontecido. Eles concordavam mais com a versão da polícia, mas ainda assim me confortaram. Quando meu marido chegou, contei tudo novamente. Ele não acreditava que eu tivesse passado por algo paranormal como eu acreditava, mas admitiu que algo estranho havia acontecido e ficou preocupado. Nós permanecemos naquela casa por mais alguns meses, até encontrarmos nosso novo lar. E nada parecido voltou a acontecer. Antes daquele fim de semana, eu nunca tinha vivido nada sequer remotamente inexplicável. E desde então, nunca mais aconteceu nada parecido. No momento em que escrevo este relato, estamos nos aproximando do 3º aniversário daquela noite. Seja lá o que aconteceu naquele fim de semana, eu só espero nunca mais passar por algo semelhante. Como estão vocês? Acompanho o canal só na Butuca e hoje venho aqui com meu relato. Me desculpe qualquer erro. Bom, isso aconteceu há quase 30 anos, quando eu ainda trabalhava como veterinário em comunidades e fazendas da Serra. Naquela época eu subia para onde me chamassem. Não importava se a estrada era ruim,
ou se fosse preciso atravessar morros inteiros para chegar ao destino. Naquela região, a tecnologia chegou muito tarde. Quase ninguém tinha telefone em casa. Muitas fazendas continuavam vivendo como se o tempo passasse mais devagar. As notícias desciam com as pessoas. Um recado podia levar horas ou até dias para chegar. Quando alguém precisava de ajuda, mandava um rapaz a cavalo ou esperava que algum vizinho passasse pela estrada. Eu não era um veterinário de clínica elegante. Era um homem do campo. Às vezes me chamavam para atender animais que já estavam em estado muito grave. Eu fazia o possível, embora no interior a gente aprenda rapidamente que nem tudo pode ser salvo. Naquele dia, meu filho Nelson me acompanhou. Ele era jovem, forte e me ajudava a carregar medicamentos, segurar lanternas e controlar os animais quando necessário. Subimos até a fazenda do Zé Lino, porque ele estava tendo problemas com o gado. O recado chegou cedo. Dizia que várias vacas estavam estranhas e que uma delas estava prestes a parir com muita dificuldade. Chegamos depois das 14h. A fazenda ficava isolada, escondida entre morros e árvores imensas. Havia currais de madeira, uma casa simples e um pasto que descia em direção a um vale. Lino nos recebeu com uma expressão séria. Nos cumprimentou rapidamente e nos levou direto ao curral. Primeiro ajudamos com o parto complicado. A vaca estava exausta e respirava com dificuldade. Trabalhei com cuidado porque o animal já havia sofrido muito. Levamos bastante tempo, mas conseguimos retirar o bezerro com vida. Zé soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração desde a manhã. Mesmo assim, seu rosto continuou tenso. Depois examinei várias vacas que apresentavam uma infecção estranha. Estavam lentas. Moviam-se como se seus corpos pesassem demais. Algumas nem sequer levantavam a cabeça direito quando me aproximei. Observei os olhos delas e foi aí que senti o primeiro desconforto. Os olhos estavam irritados de uma forma incomum. Não era a vermelhidão normal causada por poeira, febre ou algum ferimento. Parecia uma irritação profunda. Além disso, elas eliminavam pela boca uma substância estranha. Não era a baba comum de um animal doente. Era mais espessa e tinha um cheiro azedo, como se algo estivesse apodrecendo por dentro. Perguntei há quanto tempo elas estavam daquele jeito. Ele ficou olhando para o curral antes de responder. Então disse que já fazia dias que elas estavam estragando. Usou exatamente essa palavra. Estragando. Eu não gostei da forma como aquilo soou, porque animais adoecem, enfraquecem ou caem. Mas aquela maneira de falar parecia se referir a algo diferente. Tentei tratar aquilo como uma doença comum. Também perguntei se elas haviam comido alguma planta tóxica ou bebido água contaminada. Zé respondia pouco. Dizia que não sabia. Dizia que tudo havia começado de repente. Acabamos demorando entre o parto, os tratamentos e a conversa com o proprietário. A tarde foi desaparecendo sobre os currais. Pouco depois, a serra começou a ficar completamente escura ao redor. Quando finalmente fomos embora, já era noite. Devia ser por volta das 10h. O homem nos acompanhou até a caminhonete e pediu que descêssemos com cuidado. A caminhonete era velha. Os faróis tinham uma luz amarelada e o motor parecia cansado. Não podíamos avançar rápido por aquelas estradas de serra. Nelson estava ao meu lado, com a caixa de medicamentos entre os pés. Ele falava pouco. Eu também. A estrada estava deserta. Naquela hora já não havia ninguém por ali. Só se ouvia o motor, as pedras estalando sob os pneus e a vegetação se movendo ao vento. Eu dirigia devagar. Conhecia aquelas estradas e sabia que uma manobra errada poderia nos mandar direto para um barranco. Por isso mantinha as mãos firmes no volante. Já havíamos percorrido cerca de 15 minutos quando vimos algo mais à frente.
No começo pensei que fosse um galho grande. Depois os faróis iluminaram melhor e senti um aperto no peito. Era um cavalo. Estava preso entre os fios de arame farpado de uma cerca velha. Se movia que nem doido, mas cada movimento apenas o deixava mais enroscado. Desci devagar e pedi a Nelson que pegasse a lanterna. A noite estava escura demais. Os faróis da caminhonete iluminavam apenas uma parte da estrada, mas a mata engolia todo o restante. Quando meu filho apontou a luz para o cavalo, senti um desconforto muito forte. A posição do animal era estranha. O arame envolvia seu corpo de uma maneira que não parecia natural. Uma parte passava por cima do lombo, outra entrava por baixo da barriga. As patas também estavam completamente tensionadas. Eu conhecia bem os animais. Sabia como os cavalos se assustam e como podem acabar presos quando correm sem enxergar direito. Mas aquilo não fazia sentido. Um animal pode prender uma pata ou arranhar o peito numa cerca. Também pode saltar mal e acabar levando um fio de arame junto. Mas terminar enrolado daquela forma era extremamente difícil. Mesmo assim, me aproximei. Falei com ele em voz baixa para acalmá-lo enquanto Nelson iluminava de lado. "Calma, rapaz. Já vamos tirar você daí." O cavalo tremia. Estava suando e respirava pesadamente. Toda vez que eu tocava no arame, ele levantava um pouco a cabeça e arregalava os olhos. Peguei um alicate da caixa de ferramentas que sempre carregava na caminhonete. Então comecei a cortar uma das partes menos esticadas. Não era fácil. O arame era velho, mas continuava resistente. Além disso, eu precisava fazer aquilo sem machucar ainda mais o animal. Qualquer puxão poderia rasgar sua pele ou fazê-lo dar um coice em mim. Estávamos quase terminando quando ouvimos um barulho atrás de nós. Era o som de botas se movendo devagar sobre as pedras. Nelson virou a lanterna, então vimos um homem se aproximando pela estrada. Ele nos cumprimentou quando chegou. Parou a poucos metros de distância, olhou para o animal preso e depois para nós. A presença dele fez o ambiente ficar pesado. "Esse cavalo é seu?" perguntei. O homem demorou para responder. Respirava igual um fumante de anos. "Sim", respondeu por fim. Fiquei esperando alguma explicação. Pensei que talvez o animal tivesse fugido ou que ele estivesse procurando por ele desde a fazenda. "Eu mesmo coloquei ele aí", comentou o sujeito. Nelson abaixou um pouco a lanterna e me lançou um olhar. Eu continuei segurando o alicate. Não entendia que tipo de homem colocaria um cavalo entre arames farpados por vontade própria. Mesmo assim, não quis arrumar problemas. Estávamos longe de qualquer casa. Era noite, e aquele imbecil parecia o tipo de pessoa que se ofende por qualquer coisa. "Bem, ele está bastante enroscado", falei sem alterar o tom de voz. "Vamos terminar de soltá-lo." O homem não tentou nos impedir. Também não ajudou, apenas ficou observando. A maneira como nos encarava era estranha. Não parecia preocupado e também não parecia agradecido. Ficava ali como se quisesse ver até onde teríamos coragem de nos envolver. Meu filho voltou a iluminar. Eu cortei outro trecho de arame e afrouxei uma parte que passava sobre as costas do animal. O cavalo deu um passo desajeitado e voltou a ficar imóvel. O cara se aproximou um pouco mais. A luz da lanterna atingiu seu rosto um pouco, e foi então que percebi detalhes. Os olhos eram pequenos demais para o tamanho do rosto. Já o nariz, a boca e as orelhas pareciam grandes demais. Essa desproporção tornava sua expressão desagradável, como se algo em seu rosto estivesse montado de forma errada. Também havia marcas avermelhadas ao redor dos olhos. Aquilo fazia seu olhar parecer ainda mais afundado. Sua pele parecia branca sob a luz, uma brancura doentia. Tentei não encará-lo por muito tempo. Voltei minha atenção para o cavalo e continuei trabalhando.
mas eu sabia que ele não parava de nos observar. Vocês vêm da fazenda do Lino? Perguntou. A pergunta me incomodou. Não pelas palavras, mas pelo tom. Parecia que ele já sabia a resposta. Sim, respondi meio secão. Fomos examinar algumas vacas. O homem abriu um pouco mais os olhos. Sua respiração ficou mais forte. Depois moveu a boca como se estivesse apertando algo. Aquele homem não tem palavra, sussurrou. Continuei agachado, mas levantei os olhos. O que quer dizer com isso? Perguntei. O cara não respondeu na mesma hora, apenas olhou para a estrada por onde tínhamos vindo. É por isso que as vacas dele estão fenecendo. Aquela frase se conectou imediatamente com o que havíamos visto no curral. O que o senhor sabe sobre isso? Questionei. O homem não respondeu, apenas me encarou com os olhos muito abertos. Parecia esperar que eu entendesse alguma coisa por conta própria. Então ouvi um som desagradável. No começo pensei que viesse do cavalo, depois percebi que saía da boca daquele homem. Ele batia os dentes uns contra os outros. Era um som como se mordesse com força e deixasse escapar apenas um leve rangido. Nelson se aproximou um pouco mais de mim. Não disse nada, mas vi a tensão estampada em seu rosto. Ele também queria ir embora. Terminei de cortar o último trecho de arame. O cavalo deu um passo para trás e ficou livre. O cara se aproximou do animal. Fez isso devagar, sem dizer uma única palavra. Como estávamos muito perto dele, o ambiente ficou ainda mais desconfortável. Guardei o alicate no bolso da calça, depois segurei Nelson pelo braço para que recuasse comigo. Sentia os olhos daquele homem cravados na minha nuca. Já está tarde, precisamos ir embora, falei. O peão não se moveu e continuou apenas respirando com força. Então voltou a bater os dentes como se estivesse se contendo. Não esperei resposta. Fiz um sinal para Nelson e caminhamos em direção à caminhonete. Nenhum de nós quis virar completamente as costas para ele até alcançar a porta do veículo. Entramos sem dizer nada. Fechei a porta com cuidado e coloquei a chave na ignição, mas senti minha mão desajeitada. Saí devagar. A caminhonete sacolejou sobre as pedras e voltou a seguir pela estrada que descia a serra. Nelson se acomodou no banco e abraçou a caixa de medicamentos. Depois olhou para trás através do vidro. Sua respiração mudou antes mesmo de dizer qualquer coisa. Então ele me disse que estavam nos seguindo. Olhei pelo retrovisor e senti minha garganta apertar. Era verdade. O cavalo preto vinha seguindo nossa caminhonete pela estrada com aquele homem montado nele. Ele não vinha correndo como um animal desgovernado, só avançava em um ritmo normal. As lanternas traseiras da caminhonete iluminavam seu peito e parte do rosto. Os olhos do cavalo tinham um brilho estranho. Por alguns instantes pareciam acender, e então voltavam a se perder na escuridão. Apesar da distância, consegui ver a boca do homem. Parecia que ele vinha sorrindo. Seus dentes brancos se destacavam no meio da noite, claros demais para aquela escuridão. Pisei um pouco mais no acelerador. A caminhonete respondeu e começou a sacolejar ainda mais. Eu não podia aumentar muito a velocidade, pois a estrada estava cheia de valetas, curvas fechadas e trechos onde a terra desmoronava para um dos lados. Passamos vários minutos assim. O motor trabalhava forçado e o caminho parecia mais longo do que o normal. Eu sentia as costas molhadas de suor, embora a noite estivesse fria. Depois chegamos a uma descida mais íngreme. Tive que frear porque a caminhonete velha podia varar direto lá embaixo. Quando olhei novamente pelo retrovisor, o cara já não estava mais lá. Não disse nada. Nelson também permaneceu em silêncio. Nós dois continuamos procurando na escuridão,
esperando ver o cavalo surgir atrás de alguma curva. Pensei que talvez ele tivesse seguido por outro caminho. Também quis acreditar que tivesse ficado para trás. Continuamos avançando por mais uns 5 minutos. A estrada se abriu um pouco entre as árvores e a luz da lua conseguiu iluminar as margens. Mesmo assim, tudo parecia cinzento e confuso. Foi então que o vimos mais à frente. Ele estava parado e atravessado no caminho. Primeiro distingui o cavalo. Era enorme, preto e intimidador. Ocupava quase toda a passagem, com o corpo firme e a cabeça erguida. Sobre ele estava aquela coisa. Ele nos encarava de frente. A luz da caminhonete atingiu diretamente seu rosto e sua pele pareceu ainda mais branca. O mais estranho era que havia luar. Mesmo assim, eu não o tinha visto até que os faróis o iluminaram, como se tivesse surgido do nada. Freiei com tudo, mas sem perder o controle. A caminhonete ficou vibrando no meio da estrada. O cara puxou as rédeas e se aproximou devagar da minha janela. Abri apenas um pouco o vidro. Não queria fazer aquilo, mas também não queria que ele pensasse que eu estava o desafiando. O ar frio entrou junto com um cheiro estranho. Parecia terra molhada e animal confinado. O sujeito inclinou a cabeça. O sorriso continuava lá. Então falou com tranquilidade. Estou aborrecido com o senhor. Pegaram meu cavalo sem permissão. Engoli em seco. Senti minha mandíbula doer antes de responder. Nós só o soltamos porque ele estava sofrendo. Não tivemos intenção de desrespeitá-lo. Respondi. O cara sorriu ainda mais. Seus dentes pareciam brancos e perfeitos. Brancos demais para aquele rosto pálido e para aquelas marcas ao redor dos olhos. Não foi muito educado da sua parte, respondeu para mim. Algo me chamou a atenção em sua maneira de falar. Era correta demais. Não soava como alguém daquela região. Até eu, com meus estudos e minha profissão, falava de forma mais simples, mais parecida com a das pessoas do interior do que aquele homem. Isso me deixou ainda mais pensativo. No interior aprendemos a reconhecer as pessoas pela forma como falam. Aquela coisa parecia vir de outro lugar, ou de outro tempo. O senhor tem razão, falei. Peço desculpas, não vai acontecer de novo. O homem se aproximou mais da janela. Os pelos dos meus braços e da nuca se arrepiaram ao mesmo tempo. Senti uma presença maligna como jamais havia sentido em toda a minha vida. Algo que respirava, que falava, que sorria. Então ele estendeu a mão. Entre os dedos segurava uma moeda. Tome! Parei. A peça não era comum. Era dourada, pesada e estranha. Não parecia pertencer àquela época, nem se parecia com as moedas que costumávamos ver. Quando ele se inclinou para colocá-la em minha mão, consegui observar melhor seu rosto. Seus olhos já não pareciam pequenos como antes. Agora estavam completamente brancos. Era como se tivessem aumentado de tamanho de repente, ocupando mais espaço em seu rosto. Aquela brancura não brilhava como os olhos de um animal. Parecia lisa, sem fundo. Nelson apertou meu braço com tanta força que chegou a doer. Eu também precisei desviar o olhar por um instante para a estrada, porque senti como se minha alma estivesse abandonando meu corpo. O homem deixou a moeda sobre minha palma. Você vai levá-la ao cemitério esta mesma noite. Não consegui responder imediatamente. Minha boca estava seca. Aonde? Perguntei com a voz falhando. O homem me deu instruções extremamente precisas. Disse por qual entrada eu deveria passar, para que lado caminhar e onde estava o túmulo. Falava como se conhecesse cada canto daquele cemitério. O túmulo estava registrado em nome de Belarmino. Deixe-a lá antes que a noite termine, acrescentou. Assenti sem pensar. Naquele momento, eu teria concordado com qualquer coisa,
desde que ele se afastasse da janela. Eu já não queria vê-lo tão perto. O sujeito manteve o sorriso, depois abaixou um pouco a voz. Se não fizer isso, eu vou saber. Não disse mais nada. Recuou com o cavalo e liberou a passagem. Subi o vidro com a mão tremendo e fechei a moeda dentro do punho. Liguei a caminhonete sem olhar diretamente para ele. Avancei devagar. Pelo retrovisor, vi o cavalo e o cara permanecerem imóveis por alguns segundos. Depois a escuridão começou a engoli-los. Primeiro desapareceu o corpo do cavalo, depois o rosto pálido daquele ser. Decidi ir ao cemitério naquela mesma noite. Eu não queria levar aquela moeda para casa. Sentia que se ela atravessasse minha porta, levaria junto qualquer coisa que aquele homem carregava consigo. A moeda estava no bolso da minha camisa. Pesava demais para o seu tamanho. De tempos em tempos eu sentia seu frio encostado ao peito. O cara havia indicado um túmulo localizado mais ou menos no centro do cemitério. Chegamos ao povoado já muito tarde. As ruas estavam vazias. Apenas algumas casas ainda tinham luz acesa. Os cachorros latiam dos quintais quando a caminhonete passava. O cemitério estava completamente deserto. Entramos devagar. Nelson iluminava as cruzes, as lápides e os caminhos de terra entre os túmulos. Eu lia os nomes com a garganta seca. Procuramos pela parte central, exatamente como ele havia indicado. Então encontrei. O túmulo estava abandonado. A pedra parecia antiga e desgastada. O nome ainda podia ser lido, embora algumas letras já tivessem sido corroídas pelo tempo. Perlamino. Me aproximei com a lanterna tremendo em minha mão. Segundo a lápide, aquele homem havia morrido quase 80 anos antes. Tirei a moeda da camisa e a coloquei sobre o túmulo. A posicionei com cuidado. Naquele momento senti que qualquer demonstração de desrespeito poderia nos custar caro. Não rezei muito, apenas murmurei algumas palavras, pedindo a Deus que nos permitisse voltar para casa em segurança. Não queria permanecer ali nem um segundo além do necessário. Entramos novamente na caminhonete e fechei as portas. Dessa vez demorei para ligar o motor. Minhas mãos estavam tão rígidas que tive dificuldade para encaixar a chave. Naquela noite nenhum de nós conseguiu dormir direito. Eu me deitei, mas sentia o corpo queimando. Era o medo infiltrado até os ossos. Nelson também amanheceu mal. Estava branco e com os olhos cansados. Disse que havia despertado várias vezes durante a madrugada com a sensação de ouvir cascos do lado de fora da casa. Pedi que não contasse nada à mãe dele. Também não queria que comentasse com conhecidos. Eu tinha medo de que aquela coisa tivesse nos seguido até nossa casa. Também temia que falar demais sobre aquilo pudesse atraí-la de alguma forma. Decidi esperar alguns dias antes de fazer perguntas. Queria me acalmar e agir com cautela. Quase 2 semanas se passaram antes que eu começasse a investigar. Fiz isso com muito cuidado. Perguntava casualmente, aproveitando visitas a fazendas e conversas com moradores mais velhos. Ninguém me deu uma resposta clara. Alguns diziam que aquele nome lhes parecia familiar. Outros afirmavam que havia muitas famílias antigas enterradas naquele cemitério. O pouco que consegui descobrir foi que Belarmino pertencia a uma família muito antiga da região. Era um antepassado de pessoas conhecidas no local. Com o passar do tempo, quase todos haviam deixado o povoado. Restara apenas uma moça. Ela ficou porque se casou. Depois seu sobrenome acabou se perdendo entre outros nomes, e a família deixou de visitar aquele túmulo. Foi tudo o que consegui descobrir. Nunca soube se Belarmino havia sido um homem bom ou mau. Também nunca entendi por que o sujeito do cavalo queria deixar aquela moeda sobre sua lápide. Às vezes pensei que talvez fosse uma dívida antiga,
ou uma promessa feita por alguém que já não estava vivo para cumpri-la. Jamais obtive uma resposta. A única coisa que ficou clara para mim com o passar dos anos foi que o cavalo preso havia sido uma armadilha. Aquela entidade sabia que eu era veterinário. Sabia que minha profissão não me permitiria abandonar um animal sofrendo à beira da estrada. Desde então penso muitas vezes no rosto daquele ser. Seus olhos brancos, seu sorriso aberto, sua maneira refinada de falar, como se estivesse imitando a educação de uma pessoa viva. Às vezes acredito que foi o próprio maligno quem cruzou nosso caminho naquela noite. Nunca pude provar isso, e também não quero. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu tinha 17 anos quando minha irmã foi convidada para a festa de aniversário de um colega da escola. Era um dia em que nossos pais estavam trabalhando. Não tive problema algum em levá-la, pois eu frequentemente cuidava dela e nós nos dávamos muito bem. Quando chegamos à festa, ela desapareceu rapidamente entre as outras crianças, enquanto eu me acomodei em um banco confortável, passando o tempo com meu videogame portátil. Eu estava completamente concentrado no jogo, mas não conseguia deixar de ouvir um chiado ao longe. Parecia o som de uma televisão fora do ar, produzindo estática em algum lugar da casa. Era um ruído estranho que surgia e desaparecia. Às vezes durava alguns minutos, às vezes apenas alguns segundos, e então cessava. Diversas vezes tirei os olhos da tela para observar as pessoas e o lugar onde estávamos. Era um jardim de tamanho médio, com uma cama elástica, um castelo inflável e uma longa mesa feita de tábuas, onde todos se sentariam mais tarde para comer o bolo. Não conseguia identificar de onde vinha aquele som, então voltava ao jogo. Pouco antes de nos chamarem para assistir a uma apresentação com personagens fantasiados, a estática soou bem ao meu lado. Assustado, saltei do banco e olhei. Havia uma pessoa de costas para mim, carregando algo nos braços. Imaginei que fosse algum aparelho eletrônico causando interferência. Me levantei quando anunciaram o início do espetáculo. A pessoa atrás de mim era a mãe do aniversariante, e o que ela carregava nos braços era um bebê. Digo que era um bebê porque era isso que deveria ser. Porém, eu enxergava apenas uma mancha borrada, e seu choro soava exatamente como estática de televisão. Você já teve aura de enxaqueca? Daquelas distorções visuais que surgem antes da dor de cabeça? Era exatamente assim que o que aquela mulher carregava parecia para mim. Ela o segurava com toda a naturalidade do mundo. Esfreguei os olhos, mas nada mudou. Cheguei até a ficar tonto. Eu tinha 90% de certeza de que o problema estava em mim, não na criança. Devia ser alguma alteração na minha visão ou na minha mente. Mas por que apenas aquele bebê? Em alguns momentos ele parava de chorar e logo depois voltava a fazê-lo. Comportava-se como qualquer bebê de colo, mas meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. Eu não conseguia me concentrar em mais nada. O tempo todo olhava novamente para verificar se aquilo havia se corrigido. Nada. O bebê já não chorava, mas continuava borrado, envolto por um brilho estranho, como se eu o observasse através de um vidro sujo. Quando chegou a hora do bolo, antes de acenderem as velas e cantarem parabéns, o pai, a mãe com o bebê e o aniversariante se posicionaram para tirar algumas fotos. O flash fez com que, por uma fração de segundo, o bebê desaparecesse dos braços da mãe. Isso aconteceu 4 ou 5 vezes, a cada disparo da câmera. Por volta das 5 da tarde, fui embora com minha irmã para não voltarmos para casa já de noite. No caminho, perguntei sobre o irmãozinho do amigo dela. Não sei se esperava que ela dissesse que também o achava estranho, mas ela não comentou nada relevante.
Apenas me disse que o bebê tinha cerca de 4 meses de idade. Passei o resto da noite pensando naquilo. Até que uma ideia estranha surgiu na minha cabeça. Lembrei-me de que videogames possuem conteúdos desbloqueáveis. Personagens ou fases aparecem censurados até que você os desbloqueie. Era exatamente essa a sensação que eu tinha ao lembrar do que havia visto naquela festa. 3 dias depois, estávamos sentados à mesa. Eu estava jantando e minha irmã fazia a lição de casa quando minha mãe perguntou: "Ela já te contou sobre o irmãozinho do Josué?" O bebê morreu. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ainda perguntei para confirmar: "O irmãozinho do amigo dela? O da festa?" Minha mãe se sentou conosco e fez uma expressão de tristeza. Minha irmã fez o mesmo. As duas acabaram se abraçando. Eu me levantei calmamente da mesa, embora estivesse praticamente em estado de choque. Lavei meu prato e me tranquei no quarto. Enquanto elas compartilhavam aquele momento de luto, eu tive o meu. Fiquei acordado até meia-noite, encarando o teto, com os olhos arregalados e milhares de pensamentos passando pela cabeça. Passou-se 1 mês e meio, talvez 2. Certo dia entrei no metrô. Os vagões não estavam muito cheios. Havia alguns assentos vazios espalhados aqui e ali. Eu estava lendo uma história em quadrinhos, mas ainda assim percebia tudo o que acontecia ao meu redor. Na estação, sei lá das quantas, um casal entrou e ficou ao meu lado. Ela se sentou enquanto ele permaneceu em pé. Ela falava sem parar e ele apenas escutava. Quando finalmente teve a chance de responder, ouvi estática. Levantei os olhos imediatamente. Vi uma mancha com o contorno de um homem parado ao lado da porta, coberta por uma espécie de neve eletrônica, como a estática de uma televisão sem sinal. Pensei: eu aviso ou não aviso? Como eu poderia dizer isso? Como abordar alguém dessa maneira? Eles desceram na estação seguinte. Eu me levantei, mas não tive coragem de dizer nada. As portas se fecharam e o metrô seguiu viagem. O momento mais aterrorizante aconteceu numa tarde em que eu voltava de visitar uma amiga do trabalho. Caminhei várias quadras até a avenida, até um ponto de ônibus que fica em frente a um supermercado. Naquele momento eu não tinha nada para me distrair. Fiquei apenas observando um ponto qualquer da calçada do outro lado da avenida, perdido em meus pensamentos. Então apareceu outra mancha. Outra pessoa feita de estática. Olhei para ela por alguns segundos e desviei o olhar quase imediatamente. Aquilo afetava minha visão de um jeito estranho. Eu ficava tonto. Fiquei nervoso e comecei a me sentir agitado. A pessoa do outro lado da avenida saiu do lugar e eu não consegui evitar olhar. Ela desceu da calçada e deu vários passos para frente. Não consegui ver se olhou para a direita ao atravessar o canteiro central que dividia as pistas. Era apenas uma massa tremulante de interferência, mas imagino que não tenha olhado. Uma caminhonete que vinha em alta velocidade a atropelou. O impacto lançou a pessoa para longe. Eu já tivera meses para pensar naquilo, mas foi naquele momento que tive uma revelação. Lembrei-me de algo em que não pensava havia muitos anos. Eu já tinha visto aquelas pessoas cobertas por interferência antes. Especificamente quando tinha 6 anos. No dia em que minha avó morreu. Naquela ocasião, me levaram ao hospital para me despedir dela. Fiquei tão assustado quando a vi que saí correndo da sala aos gritos. Sobre a cama havia uma figura feita da mesma neve eletrônica das televisões antigas. Diziam que era minha avó, mas eu enxergava apenas uma mancha tremulante. Poucas horas depois, ela faleceu. Até hoje, nesta altura da minha vida, nunca descobri uma maneira de avisar uma pessoa que vejo distorcida de que ela vai morrer. Uma vez tentei. Aproximei-me dela e disse o que estava vendo. Mas sinto que a pessoa não me entendeu.